e estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? O livro de Atos, irmãos, é um livro que tem 3 divisões. Alguns dizem que o livro de Atos tem 2 divisões: a vida de Pedro e a vida de Paulo, ou o ministério de Pedro e o ministério de Paulo. Mas se observarmos bem, o livro de Atos ele vai seguir as divisões de Atos 1:8, que recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, de Atos 1 a Atos 7, vai falar sobre a igreja em Jerusalém. De Atos 8 a 12, vai falar da igreja em Judeia e Samaria. E de Atos, capítulo 13 ao 28, vai falar de a igreja nos confins da terra ou nos confins do mundo. E, na verdade, o capítulo 7, de uma forma muito especial e maravilhosa, vai falar a história da acusação de Estevão e, na verdade, a resposta de Estevão. E eu coloquei esse tema, que é um tema de um filme, de uma série, perdão, Um Contra Todos. Por que todos? Porque, de fato, Estevão estava no Sinédrio, e o Sinédrio é composto por 71 pessoas. E só Estevão. Imagine, 71 pessoas, conhecedores da lei, conhecedores da palavra de Deus, arguindo a Estevão em relação à sua forma de crer, no sentido da lei, de Moisés, de Deus e do templo. E quando Estevão começa a argumentar o seu sermão, no verso 2, ele começa a argumentar dizendo: ouçam, escutem. A Septuaginta usa a mesma palavra grega do chamar. Ouve, ó Israel, o Senhor seu Deus é o único Deus. Ou seja, o imperativo presente. De forma bem clara, desde o início do seu sermão, quando ele diz: ouve, aos ouvidos daqueles homens, eles lembravam do chamar. Ouve, ó Israel, o Senhor seu Deus é o único Deus. Essa era a mesma ideia que Estevão trazia quando começou o seu discurso, para dizer que havia tamanha importância do chamar, o que ele iria falar naquele momento. Não sei se você sabe, mas para o judeu,
O chamar é o credo judaico. E eles repetem isso o tempo todo. O Senhor, seu Deus, é um único Deus. E Estevão, quando começa assim, ele está dizendo que o que ele vai falar tem tamanha importância quanto o chamar. Para falar isso, a pessoa deveria ser cheia de Deus, e de fato Estevão era cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder de Deus, para falar um negócio desse diante do Sinédrio. Só você entender mais um pouquinho sobre o Sinédrio. O Sinédrio era assim, mais ou menos. Era uma parte do templo exclusiva feita para o Sinédrio, onde ficavam assentados 35 de um lado, 35 do outro, o sumo sacerdote, e aqui é o acusado, Estevão. Imagine a pressão de estar diante de pessoas que conhecem a lei de Deus, que conhecem os princípios de Deus, que conhecem de forma bem clara que Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus fiel, mas ao mesmo tempo a visão daqueles homens estava obscurecida pela tradição, obscurecida pelo costume, obscurecida pelo rito religioso. E Estevão tinha a missão de tirar o véu, porque de fato, o que faz uma pessoa espiritualmente cega é a idolatria. E, em outras palavras, aqueles homens, líderes da lei, eram idólatras, eram cegos e precisavam enxergar a grandeza de um Deus que trabalha na história até que Cristo venha a ser revelado, para continuar a agir de forma nova. E Estevão faz do seu discurso um panorama muito especial, um panorama extraordinário, que ele pega 4 partes da história. Ele primeiro vai falar da história do povo de Deus, ele vai falar e destacar Abraão e a história de Abraão e os pais da fé. Quem são eles depois? Abraão, quem mais? Isaac e Jacó. Ele vai falar depois sobre a história de José e o exílio egípcio. Depois ele vai falar sobre a história de Moisés, o êxodo. E ele vai falar sobre a ação de Deus no deserto. Depois ele vai falar a respeito de Davi e de Salomão e da instituição da monarquia. Sabe quantos anos aproximadamente de história ele conta? Você tem ideia? Quase 2000 anos de história ele cita, com uma profundidade imensa. Se você está lendo o livro de Reis, ele sabia contar a história todinha, de Gênesis até Reis. Quem é o primeiro a vir contar essa história de Gênesis a Reis aqui, de forma resumida? É um negócio extraordinário que ele faz. Mas diante do Sinédrio nós podemos ver uma ironia. O réu, o acusado, não é culpado, enquanto os promotores, os acusadores, são culpados.
Porém, o réu que não é culpado, ele é condenado. Esse texto que nós lemos, esses versos 44 aos 50, vai falar da rejeição de Israel para Deus. Há uma rejeição muito grande. E o Sinédrio não entende isso, mas de forma bem clara. Estevão vai trazer luz à mente e ao coração deles, para que eles pudessem compreender de forma clara que eles rejeitaram a Deus, mas não só Deus, eles rejeitaram todos a quem Deus enviou. Eles rejeitaram todos que Deus tinha enviado. E de forma bem clara, o primeiro ponto da nossa pregação é: Israel rejeitou a Deus. E parece, para alguns leitores, desapercebido, que não parece que os versos 44 ao 50 está falando sobre essa verdade, porém, quando você olha com mais atenção, você vê que Israel rejeitou a Deus. O verso 44, ele inicia dizendo assim: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Em primeiro lugar, ele vai falar sobre o tabernáculo do Senhor, o tabernáculo de Deus. O tabernáculo foi uma ideia de Deus, e ainda no verso 44, ele vai citar que foi feito do modelo segundo Deus tinha determinado. Quando você lê o verso 45, você vê também a ideia que esse tabernáculo, que é testemunha de Deus, foi que deu vitória ao povo de Deus de uma forma tão magnífica e extraordinária no período de Josué. Por que tabernáculo do testemunho? Porque Estevão utiliza a ideia que aquele tabernáculo é do testemunho. Em primeiro lugar, é necessário entender que o tabernáculo do testemunho tinha esse nome porque testemunhou a Shekinah de Deus. Mas não só isso. O tabernáculo do testemunho tinha esse nome porque dentro do tabernáculo ficava a arca da aliança e dentro da arca ficava as tábuas dos 10 mandamentos. Era testemunha da ação de Deus, da ação de Deus, do milagre de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que colocou leis para o seu povo. Era tabernáculo de testemunho, porque tudo naquele tabernáculo apontava para Cristo. Tudo no tabernáculo apontava para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os postes revestidos de bronze, as cordas, os panos coloridos, os desenhos dos panos, os utensílios do tabernáculo, o sacrifício que era ministrado na frente do tabernáculo, tudo isso apontava para Cristo. A posição do tabernáculo em relação à posição das 12 tribos de Israel ao redor do tabernáculo, o tabernáculo no centro do acampamento do povo de Israel, refletia também a centralidade de Deus, a centralidade de Cristo.
Então esse tabernáculo era o tabernáculo do testemunho. Você que leu Levítico e está acompanhando essa leitura extraordinária, você vê que o povo de Deus saía por ordem, e ao redor do tabernáculo ficava todas as tribos diante do Deus Todo-Poderoso, porque o tabernáculo também era símbolo de Deus. Esse tabernáculo era um tabernáculo móvel. Tudo nele era desmontado e montava em outro lugar. Não era algo fixo. Não era algo que foi feito em um local e ali ficou. Não, não foi assim. Tudo era móvel. Eles desmontavam tudo. Desmontavam o pátrio, desmontavam o átrio e desmontavam o santo lugar. E quando eles saíam em marcha, levavam tudo. E quando Deus parava, ou a nuvem do Senhor parava em um lugar, eles entendiam que deveriam parar ali e armavam de novo o tabernáculo de forma central, de novo. Porque o tabernáculo tinha a função de testemunhar o poder de Deus. O que Deus queria fazer no futuro apontava a Cristo. O tabernáculo tinha essa função de centralidade da vida. Quando você lê o verso 45, você vai ver a expressão que também nossos pais, como Josué, tendo recebido o tabernáculo, levaram quando tomaram posse da terra prometida. Na verdade, ali representava a presença de Deus, e de forma tão grandiosa, Deus tinha dado vitória ao povo, e era o testemunho do poder de Deus. Deus expulsou aquele povo, Deus deu muitas vitórias, das quais você e eu sabemos. A primeira vitória parecia algo impossível, uma cidade chamada Jericó, com os muros muito altos. O povo de Israel imaginava que não tinha possibilidade nenhuma de pular aqueles muros. Não tinha nenhum poder bélico. Não sei se você sabe, mas o povo de Israel era um povo agrícola. E nesse momento, nenhum deles tinham espadas. Como é que vai para uma guerra? Naquele período, sem espada. Eles não tinham espadas. Sabe por que eles não tinham espadas? Porque não tinha ferreiro lá. E depois de vencer algumas guerras, eles conseguiram espadas, sim. Mas eles não tinham nenhuma espada. Por isso que a guerra de Davi e Golias é uma guerra impossível, porque há uma nação que defende, que detém o poder do ferro, e todos estão armados com espadas, e em Israel havia poucos que tinham espadas. E Deus dá vitória. E você sabe como Deus deu vitória? Você entende que foi a ação miraculosa de Deus? Que você compreende que aquelas muralhas caíram? Porque Deus derrubou, Deus deu vitória. Então o tabernáculo do testemunho é o tabernáculo do Deus que dá vitória ao seu povo, não só uma. Deu todas as vitórias a Josué em terra de gigantes. O tabernáculo do testemunho demonstra que Deus não só dá vitória, mas Deus faz com que todos os inimigos fujam e deixe todas as riquezas do povo de Israel. Deus que prospera aquela nação.
Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível, é o Deus presente, é o Deus real. Então, quando o tabernáculo foi feito, todo mundo sabia que o lugar santo, que só podia entrar um sacerdote por escolha, só era santo quando o tabernáculo estava naquele lugar, onde a arca da aliança estava. Depois disso, eles desarmavam tudo. Não havia mais um lugar santo. Não havia mais a ideia daquele lugar ser santo. E quando Estevão diz isso, ele está dizendo a vocês: vocês estão confundindo. Escribas, o que é de fato o lugar santo? Em outras palavras, ele está dizendo: Deus não se limita a um momento específico ou a um lugar específico. Deus tem algo muito especial. Deus tem algo extraordinário. É necessário que vocês possam entender que o tabernáculo era uma estrutura temporária e apontava a algo maior, e esse algo maior é Cristo. Era isso que deveria entrar na mente e no coração daquele povo que não compreendiam. Eles deviam entender que o tabernáculo era algo temporário, não era algo constante, não era algo para ficar para a vida inteira, não era algo que deveria dar uma continuidade na história. Eles deveriam compreender que o santo lugar só era santo por causa da presença de Deus. E não era nada no lugar, mas era em Deus. Isso é algo tão marcante, porque aqueles homens não compreendiam isso. Eles não compreendiam que o tabernáculo era uma estrutura temporária, que nasceu no coração de Deus, foi uma ideia de Deus, diferente do templo. O templo não foi uma ideia de Deus. Mesmo Deus estando no controle de tudo, mesmo Deus agindo de forma poderosa no meio da história, o templo foi ideia de Davi. Não foi ideia de Deus. O templo foi ideia de Davi, que fala a Natã, e Natã fica feliz em ouvir aquilo como profeta de Deus, e Deus diz a Natã: que não desejava aquilo. Porém, depois Deus acha graça aos olhos de Davi e permite que Davi faça o templo. Mas o templo que Davi fez também era um templo temporário. Porque o Deus que permite fazer é o Deus que permite que aquele templo seja destruído. O Deus que permite Davi erguer o templo é o Deus que permite que aquele templo seja totalmente destruído. O tabernáculo e o templo, porque Estevão está falando das duas coisas, é símbolo da presença de Deus. Agora, quando os israelitas, que compreendem de fato o que é símbolo da presença de Deus, eles poderiam ver muito mais do que o tabernáculo e o templo na vida de Jesus, que é o símbolo do Deus vivo. Ele é o Deus vivo. E mesmo assim, como Israel no passado, que tinha templo, que teve tabernáculo, se curvaram várias e várias vezes a ídolos abomináveis nesse período de Estevão.
aqueles homens fizeram do templo um ídolo. Aqueles homens viram que aquele templo, o tabernáculo, era símbolo de Deus. Eles fizeram o templo como objeto do ídolo. Sabe o que acontecia? Eles diziam assim: Deus só se manifesta aqui. Por isso que o judeu ia várias vezes o dia ao templo para orar. Porque a ideia é: na minha casa Deus não se manifesta. Deus só se manifesta aqui. Aqui não é templo, viu, irmãos? Lá os judeus diziam isso no templo. Aqui não é templo. Pá. E quando alguém se convertia, ele tinha de se tornar um judeu. Porque havia na mentalidade deles que só havia um povo de Deus, era o judeu. Só um povo abençoado. E só um lugar onde Deus se manifestava. Deus só se manifestava no templo. Então, eles imaginavam que Deus não é adorado em nenhum outro lugar. Eles imaginavam que Deus só podia ser adorado no templo. É interessante que o Senhor Jesus, que é maior que o templo, o Senhor Jesus, que a palavra de Deus usa a ideia de tabernacular, em alusão ao tabernáculo, dizendo que o tabernáculo apontava para ele. Em um diálogo com a mulher samaritana, a mulher pergunta ao Senhor Jesus: onde nós devemos adorar? No poço que nosso pai Jacó fez? Ou no monte? Ou no templo? Era a ideia. Monte, Jerusalém ficava em um monte, o templo lá. Onde é que devemos adorar? E Jesus Cristo ensina aquela mulher algo tão profundo que Estevão está ensinando ao Sinédrio nesse instante. Vai chegar o tempo. E ele diz: e já chegou. Onde os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Estevão está dizendo: não há um lugar específico para adorar a Deus. Podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Podemos louvar a Deus todos os momentos, todos os minutos, todos os segundos. Você pode orar a Deus, você pode engrandecer a Deus, você pode enaltecer a Deus, você pode buscar a Deus em qualquer lugar. Sabe, irmãos, parece que a igreja esqueceu isso também. Porque muitas vezes a igreja só lê e ouve a palavra aqui. Muitas vezes a igreja só ora sem ser aquelas orações rotineiras e mecânicas aqui. Parece que nos nossos dias essa mensagem é tão clara. E precisamos entender de forma tão magnífica que precisamos compreender que o nosso Deus não se limita de forma nenhuma a lugar. Ele age onde Ele quer e com quem Ele quer. Para piorar o negócio, eu acho que tem alguns crentes
que acham que o culto de ceia é o momento de buscar a Deus. E alguns acham que é o único momento no mês de buscar a Deus. O culto de ceia é o culto mais cheio. E eu sei que os crentes devem ter uma expectativa em cear. Mas será se isso não vira uma mística ruim? Será se isso não gera uma idolatria a um momento específico? Ou a um rito, mesmo sendo ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será se você tem consciência que você pode adorar a Deus no seu trabalho, na sua casa, na escola onde você estuda? Você pode adorar a Deus lavando prato, varrendo casa. Você pode adorar a Deus de qualquer forma, importa o seu coração estar diante do Senhor, voltado para o Deus Todo-Poderoso. E o que Estevão estava ensinando era isso ao povo. E com isso eu não estou dizendo a vocês, deixe de vir ao culto. Não pense isso. Porque o momento de reunião, de assembleia, é algo extraordinário da parte de Deus. E porque também a recomendação da palavra de Deus, que diz, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Mas o que eu estou dizendo é que você pode adorar a Deus compreendendo que o culto não acaba. Acaba a reunião dos santos. Acaba esse momento, mas o culto não. O culto é expressado a Deus. Aqui, ali e acolá. Ele continua o seu argumento, dizendo que eles rejeitam a Deus, porque eles estão rejeitando o ensinamento de Deus. Eles estão rejeitando o que Cristo ensinou. Eles estão rejeitando o que Deus tinha já predeterminado antes de tudo. Eles estão rejeitando que tudo o que aconteceu na história convergia em Cristo. Então, ele entra em um ponto que Deus permite a construção do templo, e você vê isso nos versos 46 e 47. Porém, não foi Davi que fez, sim, foi Salomão que edificou essa casa. Casa de Deus, desculpe. Então, de forma clara, ele chega nesse momento da história para dizer assim, o templo foi feito. Essa construção foi um desejo de Deus. Essa construção, Deus permitiu, não um desejo de Deus, foi uma permissão de Deus. Essa construção foi uma construção temporária, porque Deus permitiu que destruísse. Em outras palavras, Estevão está dizendo assim, cadê o templo de Salomão? Onde está? Cadê o templo que Salomão edificou? Verso 47. Cadê? E não havia. Porque aquele templo, ou aquele anexo do templo que eles estavam,
não era mais o templo de Salomão. E nem o templo que diz que é de Salomão lá em São Paulo, também não é mais o templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído. No período de Esdras e Neemias, edificaram um novo templo. No período de Zorobabel, sacerdote, filho de Salatiel. Ergueu um novo templo. Esse templo também foi destruído. E agora, o templo onde eles estão é um templo que Herodes mandou erguer. Sabe com qual propósito? Acalmar o povo a não se rebelar. Não havia nem propósito religioso na vida de quem construiu. Não havia propósito de glória a Deus na vida de quem edificou. Havia um propósito político de tão somente segurar o povo, de impedir que o povo se rebelasse. Então diz, eu vou fazer um benefício para esse povo. Aí faz um templo. Igual os políticos lá no Nordeste. E eu sou nordestino, então eu posso falar e não me ofenda quem é, e talvez a minha fala pode te ofender. O político lá no Nordeste rouba tanto, e quando descobrem que ele roubou demais, aí ele decide fazer uma micareta. Você sabe o que é isso? É uma prévia carnavalesca. Pode acontecer qualquer época do ano. Sabe por que eles fazem isso? Porque se o povo dançar, beber e farrear, vai esquecer. É uma manobra política que se faz. O que Herodes, quando fez o templo, ele fez com o propósito de uma manobra política. Então, a ideia de Estevão, para inculcar na mente daqueles homens, é: cadê esse templo que Salomão edificou? Onde ele está? Ele não existia mais há muitos anos. É claro que, acima de tudo, ele queria apontar, e quando ele, desde o início do seu discurso, dizia que o templo era obsoleto, porque ele fazia referência a Cristo, que iria construir uma casa espiritual. E aqueles homens eram culpados da idolatria, porque adoravam o edifício, em vez de adorar o Senhor. O templo de Salomão foi temporário, porque o propósito de Deus, o plano de Deus, era colocar um templo extraordinário, que o profeta profetizou, quando o templo de Zorobabel foi feito, e o povo não entendeu. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ali era uma alusão que o meu corpo e o seu corpo seria templo do Espírito Santo, seria morada de Deus, seria um lugar onde Deus iria se manifestar com poder e graça de uma forma incomum e extraordinária. Seria o lugar onde Deus ia manifestar na minha vontade e nos meus desejos, trabalhando e convergindo a minha vida e a sua vida para a glória dele. Não é um templo feito por mãos humanas, mas é um templo feito pelo próprio Deus. E eles precisavam entender isso. Eles precisavam compreender que Deus é maior que o templo. Então o verso 49 diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificaram para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Sabe o que esse homem usado por Deus está dizendo? Diz: Deus é tão grande que ele não se limita
a templo. Ou vocês não entendem o que Isaías ensinou em Isaías 61:1? Ou vocês não compreendem que Deus, usando Isaías, disse que os céus é do trono de Deus e o puff era a terra onde Deus colocava os pés. E depois de dizer isso, há uma pergunta: onde é o lugar do meu repouso? Ou seja, Deus não se cansa e não precisa de lugar nenhum para repousar. Não é um lugar que vai encaixotar Deus, porque Deus é um Deus que age em todos os lugares, em todos os períodos, a todo momento. Por isso que Davi, ele diz assim: para onde fugirei da sua presença? Porque ele entende que Deus não é limitado a um local, mas a todos os locais. Deus é onipresente, está ali, está no período futuro, presente e passado, e está em todos os lugares, a todo momento. Tudo foi criado por Ele. As estrelas, os planetas, tudo. E Deus está em todos os lugares. Ele vai concluir dizendo que Deus fez todo o céu. No verso 50, que Deus fez toda a terra. Mas antes de falar isso, o povo precisa entender que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Sabe, quando ele utiliza esse argumento, ele está dizendo assim: o povo pagão, eles adoram ídolos feitos por mãos humanas. Vocês não são diferentes. Vocês adoram um lugar feito por mãos humanas. Deus é maior que o templo. O que Estevão está descrevendo é que Deus é transcendente. Deus é fora do alcance da experiência humana. E o Sinédrio precisava entender, eles precisavam compreender que Deus age aonde Ele quer. O Sinédrio precisava compreender que o templo foi concebido por permissão de Deus para apontar para Cristo. Que o templo era lugar dos sacrifícios. Por quê? Porque iria haver um sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo, e suficiente e único pelo todos os nossos pecados. Eles precisavam compreender que todo o sistema sacrificial ou sacerdotal apontavam para o sumo sacerdote, que é Cristo, Senhor absoluto de tudo e de todos. Deus fez todas as coisas. E o verso 50 não é de fato que minha mão fez todas as coisas? Ou seja, é Deus que faz tudo que existe. Ele é o Criador, Ele é onisciente, Ele faz o que lhe apraz, Ele faz o que deseja. Ele é o Deus do impossível. Ele demonstra que o tabernáculo e o templo, eles eram temporários, mas havia um momento na história onde todas as pessoas poderiam adorar o Pai em espírito e em verdade, e esse momento já chegou. Ele dizia que Deus iria construir um lugar que não era um lugar de adoração, mas ia fazer desse lugar
com que todos o rendessem e o adorassem. Todos que o conhecessem, todos que ele chamasse, todos que ele transformasse, todos que ele perdoasse, iriam experimentar da verdadeira adoração, que não precisa de lugar, que não precisa de amuleto, que não precisa de ritos, mas é feita em espírito, em verdade, um coração quebrantado, contrito, que é uma ação do Deus Criador. Quem quebranta o seu coração para glorificar a Deus, para bendizer a Deus, é o Deus que fez de você templo dele. Mas ele não se limita a nada. Ele está aí, está lá, agindo a todos os instantes, a todos os momentos, nos dando desejo de orar, desejo de ler a sua palavra, colocando na nossa mente e no coração arrependimento sincero, colocando em nossas vidas um desejo de busca, de rendição, de adoração, de conhecimento, mais e mais de intimidade com esse Senhor e Salvador, para que a retrato de Estevão, eu e você pudéssemos, em nome de Jesus e para a glória de Deus, ser cheio de fé, que é uma ação de Deus na nossa vida, cheio do Espírito, que é uma ação de Deus na nossa vida, cheio de graça, que é uma ação de Deus na nossa vida, e cheio de poder, que é uma ação de Deus na nossa vida. Você deve adorá-lo. Você deve acreditar que Ele é um Deus do impossível, que Ele é o Deus que dá vitória, que Ele é o Deus que abençoa. Você deve bendizê-lo, porque Ele habita em você. Você deve agradecer, porque Deus agiu com seu favor, com sua graça. Deus olhou para você com amor e te abençoou e te transformou. Mas Deus deu à igreja um poder que está no nome de Jesus, que deve ser usado. Você crê nisso? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Estevão era sozinho, diante de 71 homens que pensavam diferente. Ele era inocente. Aqueles homens eram culpados. E Estevão está acusando eles de idolatria. Por que você não mostra quem você é? O quanto Deus fez em você. Aonde você está? Para os seus amigos, para os seus vizinhos, para as pessoas, porque você não se apresenta como um homem cheio de fé, cheio do Espírito, cheio de graça e cheio de poder de Deus. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em qualquer lugar. Estevão sabia que poderia morrer, mas a sua expressão de fé, que aos olhos de Estevão é mais poderosa que o chamar, é uma expressão de adoração ao Deus. Então, independente da aceitação a Ele ou não, independente que Ele viva ou não, o importante é adorar a Deus, seja no anexo do templo, seja na pressão de pessoas, seja em qualquer lugar, porque Deus criou todos os lugares e está em todos os lugares. Amém? Alguém uma vez me perguntou: Deus está no inferno? E eu disse: está, exercendo juízo. Deus é onipresente. Ele está no inferno exercendo juízo. O fogo que não se acaba lá, você acha que é o quê?
é Deus, é o Senhor Jesus. Então Ele está em todos os lugares, e Ele está aqui nessa noite, olhando para você e dizendo assim: filho, você aprendeu a adorar, você aprendeu que você não deve adorar a bênção temporária, mas você deve adorar o Deus eterno. E a pergunta que eu te faço: você tem adorado a Deus? O meu desejo é que o Espírito Santo possa trabalhar na sua mente e no seu coração, transformando a sua vida e trazendo o arrependimento sincero, para que você se renda ao senhorio de Deus. O pecado é bom, mas é passageiro. Sabe? Vai passar. E Deus deseja que você experimente as coisas eternas, em vez de adorar as coisas terrenas. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua infinita bondade, Pai, pelo teu amor, pela tua direção, pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos em santidade. Ajuda-nos, ó Deus, a adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, para sermos instrumentos teu. Ajuda-nos, ó Deus, para que não ficamos cegos pelos costumes, mas que possamos compreender, ó Deus, em nome de Jesus, o que o Senhor está fazendo na nossa história, nesse tempo, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe. Pode sentar alguns